Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é sobre a santa escravidão de amor, né? Todos vocês sabem, se não sabem, né? Eu sou escravo de Nossa Senhora, né? Eu sou escravo de Maria Santíssima por amor, né? Me consagrei a Nossa Senhora pelo método de São Luís, é um método que está neste livrinho, né? Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por um santo da Igreja, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Sou consagrado desde 2011, né? Uma grande graça que Deus me concedeu, né? Vários santos foram consagrados por este método, como São João Paulo II, né? Santa Teresinha, São João Bosco, né? São Pio X, né? Um livro que só pela quantidade de santos que fizeram a consagração, além do próprio São Luís, já nos leva a ter uma meditação maior, um desejo de buscar conhecer sobre este livro, né? No entanto, nós vemos vários ataques da Igreja contra este livro, né? Fiquei sabendo até mesmo de bispos que falam contra a total consagração a Nossa Senhora, contra essa total consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. E, no entanto, por ignorância, ou talvez mesmo por causa do nosso mau testemunho de muitas vezes nós cristãos, nós que abraçamos a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, talvez por um mau testemunho nosso, talvez por uma confusão até mesmo da nossa parte, né? Muitas pessoas têm se oposto a esse livro, se oposto a essa total consagração à Santíssima Virgem Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort, quando ele escreve este livro, quando ele escrevia mesmo, no fato, ele tem uma visão. Deus mostrou para ele que cães ferozes iam tentar devorar este livro e a pessoa que qual ele iria escrever, né? Que no caso era ele que estava escrevendo o livro. E quem tentasse consagrar ao demônio, na figura de cães ferozes, naquela visão de São Luís, ele viu que o demônio ia querer destruir este livro ou pelo menos escondê-lo. E foi o que aconteceu, este livro ficou escondido por mais de 100 anos após a morte de São Luís, né? Ficou escondido. No entanto, os Montfortinos, né, da Ordem de São Luís fundou, acharam o livro e começaram a publicá-lo, né? Tanto que através desse livro vários santos foram consagrados, como São Padre Pio, etc. Então, se nós vemos a fúria do demônio contra este livro, é porque aqui tem um precioso tesouro. Aqui tem algo que nos leva à santidade. Porque a vontade de Deus para nós, como bem diz São Paulo e como tanto repetia Santa Catarina de Sena, é a nossa santificação, que nós sejamos santos. Então, se o demônio ele vai se opor ferozmente contra algo, é porque este algo nos leva a ser santo. Então, se esse livro é tão oposto pelo demônio, se o demônio se opõe tanto, ele se persegue tanto, é porque aqui tem um belo tesouro, né? É algo precioso que tem aqui. Então nós devemos prestar atenção nisso, né? Então, nisso eu gostaria de começar falando nisso, porque se estão atacando bastante assim, sem fundamento nenhum, né? Então, é porque há algo aí. Então, vamos olhar um pouco. Por que eu digo que é sem fundamento nenhum? Porque não há condenação da Igreja, pelo contrário, é aprovada. Uma coisa é você perseguir ferozmente o comunismo. O comunismo é condenado pela Igreja, né? Tem destruído
não tem destruído pessoas, tem destruído nações inteiras, né? Destruiu, e aonde ainda se quer colocar essa doutrina satânica, tem feito isso. Uma coisa é eu me opor fervorosamente contra algo que a igreja se opõe também. Outra coisa é eu me opor contra aquilo que a igreja não só aprova, mas exorta que a pessoa abrace, né? Então vejamos, é algo satânico essa perseguição. E aqui neste vídeo eu quero justamente tirar algumas dúvidas sobre a total consagração a Nossa Senhora. Porque de fato, alguns escravos sem formação, às vezes até com boa vontade, acabam fazendo com que outras pessoas não se consagrem. Por quê? Porque começam a pegar coisinhas pequenas, algumas picuinhas, ou algumas coisas que Nossa Senhora pede para a pessoa e não para o todo, começa a colocar como uma regra e começa a jogar peso em cima da consagração, que nada mais é do que a renovação completa dos batismos. Começando a tirar algumas dúvidas, algumas pessoas perguntam: o que que eu não posso fazer como um escravo de Nossa Senhora? Você não pode fazer como escravo de Nossa Senhora o mesmo que você não pode fazer como batizado. Por quê? Porque às vezes as pessoas olham assim um nome, e eu vou explicar o porquê de escravo nesse vídeo, pretendo. Escravo de Nossa Senhora. Então agora eu não vou mais poder ir para tal festa mundana. Você não pode ir para tal festa mundana. Não é porque você é escravo de Nossa Senhora. Você não vai poder ir para tal festa porque você é batizado, você é cristão, né? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. O que que eu não posso fazer como escravo de Nossa Senhora? O mesmo que não te cabe fazer como filho de Deus, amado. Né? Por quê? Porque essa consagração a Nossa Senhora que eu faço, São Luís ele vai deixar explícito a renovação completa do voto do batismo. O que como batizado me convém a fazer? Isso convém? Eu posso fazer como escravo de Nossa Senhora. Isso não convém, então não faço. Então a mesma coisa, como batizado eu não devo pecar contra a castidade, eu não devo fazer sexo antes do casamento. Então é a mesma coisa como escravo de Nossa Senhora. Né? Então, às vezes as pessoas ficam, agora eu sou escravo. Claro, porque como diz São Luís, até está na forma do tratado. Eu profanei o batismo. Eu não falo exatamente essas palavras, mas eu profanei o batismo. Eu não fui fiel às promessas do batismo. Então agora, Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado teu escravo. Por isso, com Maria, eu venho aqui renovar as promessas do batismo. Venho renunciar ao demônio. Então eu faço tudo isso por Nossa Senhora, com Nossa Senhora, porque eu fui infiel. Muitos de nós, mesmo batizados, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo feito crisma, mesmo tendo feito grupo jovem, mesmo tendo feito seminário de vida no Espírito Santo, tendo feito formação, etc. Mesmo conhecendo a Deus, muitas vezes nós caímos. Então aqui com essa consagração nós vemos como Nossa Senhora renunciar ao demônio e com Nossa Senhora renovar as promessas do batismo, que é a renúncia ao demônio e se declarar todo de Deus. Então eu renovo as promessas do batismo, renovo e ratifico. Eu pertenço a Deus e como eu ofendi a Deus mesmo depois do batismo, eu pertenço a Deus por Nossa Senhora. Eu venho com Nossa Senhora me entregar a Ti, Jesus, como a Santíssima Virgem Maria. Então isso tem que ficar claro. Porque muitas vezes a gente fica colocando peso na consagração. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não vou me consagrar a Nossa Senhora não, porque essa pessoa ficou doida, né? Antigamente ia para as festas com a gente, né? Saía e enchia a cara com a gente, né? Era toda alegria. Agora não, só quer saber de terço, só quer saber de rosário, só quer saber de missa, você não vai mais para a festa. Mas vem cá, meu amigo. Por acaso essa atitude que ele tinha era de cristão? Sair, encher a cara, bebedeira. Então, ele fez porque Nossa Senhora conduziu ele na Santa Escravidão. A partir da Santa Escravidão, ele renunciou ao demônio e passou a ter uma vida coerente com o batismo. Mas essa vida dele, não é porque ele só se tornou escravo de Nossa Senhora, é porque a Santa Escravidão levou ele a ser cristão de verdade. Lembre-se, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Né? Então, quantas vezes nós achamos que vamos ser de Deus porque vamos à missa todo domingo e vamos para o céu? Não. E a nossa vida de santidade, a nossa vida de pecado, é porque a partir dessa consagração a Santíssima Virgem Maria, tomando posse da nossa vida como a Nossa Senhora, como a nossa Rainha, se eu for fiel, como São Luís ele vai dizer muito bem claro, durante todo o tratado, se eu for fiel a essa devoção, a Virgem Maria vai me moldando, ela que é a forma de Deus, que vai moldando Deus em mim, que vai me purificando, que vai me deixando até a idade de Jesus Cristo, né? Até a idade de perfeição interior, ela vai me conduzir. Né? Então por isso que muitos renunciam à vida de pecado, mas o pecado deve ser evitado não porque eu sou escravo de Nossa Senhora somente, mas porque eu sou de Deus. Né? Então isso deve ficar muito claro para nós, né? Porque muitas vezes a gente fala, não vou mais
não vou ser escravo de Nossa Senhora porque fulano não vai mais pro frevo comigo, né? E desde quando você foi feito para ir para frevo, para ir pro pecado, para ir, sei lá, pular carnaval, assistir coisas imundas, né? Então, veja, porque Nossa Senhora desperta em nós esse desejo de ser de Deus completamente, né? E não buscar as coisas da terra, como Nossa Senhora disse para Santa Bernadette, né? A vidente de Nossa Senhora, Nossa Senhora falou para ela: eu não te prometo felicidade na terra, eu te prometo no céu, né? Eu não te prometo felicidade nessa vida, mas no céu. Então, Nossa Senhora vai despertar em nós essa certeza de que a nossa felicidade está no céu, que eu sou um cidadão do céu e não dessa terra. Então por isso que muitas vezes as pessoas se escandalizam. Aí tá com correntinha, tá pregando, mas ficava com fulana, né, na saída da igreja. Sim, mas ficava com fulana na saída da igreja. É certo ou é errado? Ah, é errado. Sim, pois bem. Então você agradece, você vem dizer a Deus: olha que bonito, né? Agora esse escravo de Nossa Senhora não faz mais o que ele fazia antes, né? Não, a gente fica dizendo, como se o correto fosse o errado, você está entendendo? Então bendito seja Deus, né? Se a pessoa, a partir da consagração Nossa Senhora, assumiu a radicalidade do Evangelho, bendito seja Deus, acordou antes de ter morrido, né? Porque se tivesse morrido no relativismo, e aí, né? Então nós devemos ter essa compreensão, que a consagração Nossa Senhora vai nos levar à santidade. Levítico 19:2. Sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Por nós mesmos nós não conseguimos, fomos batizados e apesar de tudo caímos. Então nós buscamos Nossa Senhora, nos consagramos a Nossa Senhora, talvez caímos de novo, então recorremos a ela. Ela que é o terror dos demônios, ela que é a purificadora, ela que é a mãe de misericórdia, ela que é a corredentora. Então isso deve ficar claro para nós, né? Isso é até assunto para as formações específicas sobre o tratado, etc. Que é mais para tirar dúvida, mas muitas pessoas têm essa dúvida porque falam assim, né? Não vou me consagrar porque eu não dou conta. Tem que ter uma vocação especial. Não, filha, não tem que ter vocação especial, né? Porque Cristo morreu na cruz para nos salvar, né? E essa consagração é a renovação completa, é a renovação perfeita dos votos do batismo. Se você diz para mim: Anderson, eu não tenho vocação para ser escrava de Nossa Senhora, eu não dou conta de fazer essa consagração, você está dizendo que você não serve para o céu, você está dizendo que você não serve para ser cristã, você não serve para ser católica, porque essa consagração não é nada além da renovação dos votos do batismo. Ou seja, você está dizendo que não tem vocação para ser batizado, né? Então, por isso que eu falo, leia, né? Não é um bicho de 7 cabeças, às vezes é porque algumas pessoas mudam rápido, etc. Outras mais lenta. E às vezes por causa da pregação, porque nós estamos acostumados com pregações melosas, mas veja, busque a profundidade do que São Luís escreve nesse livro. E veja que não é um bicho de 7 cabeças aqui, só está nos falando a recorrer para fazer a vontade de Deus na terra com o auxílio da Santíssima Virgem Maria. Aqui está o segredo dessa devoção: fazer a vontade de Deus sobre a terra, auxiliados pela Mãe de Deus, né? Então, retira isso. Eu não tenho medo de falar, isso é a voz do demônio no teu ouvido dizendo que você não vai dar conta, que tem que ter uma vocação especial. Não, filho, né? Não, filho. A vocação que Deus te deu foi a graça de ser dele, né? A vocação do batismo, a graça do batismo que Deus te deu. É isso que São Luís pede, né? Se nós vivemos num tempo hoje, em pleno século XXI, que é difícil viver o batismo, você não consegue ser coerente com o que a igreja fala, então, meu Deus, eu não dou conta, então o que é que você faz? Recorre à Mãe de Deus, né? Nossa Senhora, me ajuda, me ajuda. Então é isso que São Luís ensina. Isso aqui não é bicho de 7 cabeças, é uma total consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo batismo, no caso, a renovação perfeita dos batismos, por Nossa Senhora, com Nossa Senhora e em Nossa Senhora. Se lerem o tratado e prosseguirem nas formações que teremos adiante sobre o tratado, verão isso, né? Então, para não perder o fio da meada e ficar nas dúvidas, que eu acho interessante, porque muitas pessoas têm deixado de se consagrar por causa disso, né? Um ponto específico que eu queria falar é essa devoção, o tratado é aprovado pela igreja. Muitas pessoas dizem: esse negócio de escravo de Maria, esse negócio de escravo é invenção, é inovação isso aí, é coisa nova, estão inventando, e começa a falar que a igreja condena isso, e porque bispo A, e porque padre B, e começam a falar coisas, e começam a dizer que a igreja condena isso, e muitas pessoas, sabendo que nós devemos obedecer à igreja, acabam se afastando dessa consagração. A pergunta é: esta consagração é aprovada pela igreja? É óbvio. Em primeiro lugar, nós podemos ver porque quem escreveu foi um santo da igreja.
Em segundo lugar, a quantidade de santos que foram consagrados por este método. Mas se isso ainda não for o suficiente, né? Tem até um livro que quem quiser ler é interessante também, né? O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem, né? Escrito pelo padre Júlio Maria de Lombardi. Ele vai dizer algumas fontes que eu vou só ler aqui, né? Para melhor facilitar. Mas não vou ler, porque São Luís ele vai dizer que essa devoção não foi ele que inventou, né? Já é antiquíssima na igreja. A única coisa que ele fez foi escrever um tratado num livro, especificando, explicando do que se tratava e fazendo aquela fórmula de consagração perfeitíssima, belíssima, uma das mais belas orações da igreja, né? Claro, depois da missa, do rosário, etc. Oração de consagração, de entrega a Deus. Então veja, não vou nem dizer aqui ele cita papas, né, de 1592, 1621, 1623, etc. Eu vou ficar só aqui a partir de... falando especificamente do tratado, a partir de São Luís. E o padre Júlio Maria, ele vai dizer, né? Vai citar aqui as fontes da igreja, né? Pio IX, né? Sob o seu pontificado, né, de Pio IX, que a 12 de maio de 1853 se promulga em Roma o decreto que declara que os escritos do santo, né, que São Luís Maria Grião de Montfort, eram isentos de todo erro que pudesse obstar à beatificação, né? Então, se quiser pode buscar as fontes, né, próprias do Vaticano. Pio IX disse, esse livro aqui é isento de erro doutrinal que pudesse impedir a beatificação, tá? Então, se alguém diz que é exagero, que é mentira, né, foi o Papa Beato Pio IX que disse, né, é isento de erro doutrinal, né? Pio X, né? Pio X era escravo da Santíssima Virgem Maria, né? E vai dizer aqui o seguinte, né? Que São Pio X tinha uma singular estima à perfeita devoção, e especialmente ao Tratado da Verdadeira Devoção, quando pensou em compor a encíclica comemorativa do Jubileu da Imaculada Conceição. Este pontífice, que muito conhecia o livro de São Luís Maria Grião de Montfort, quis relê-lo, como confessou depois. Releu tantas vezes que chegou a reproduzir os pensamentos, e não raro, as mesmas expressões do santo missionário. O procurador-geral da Companhia de Maria, numa audiência, disse ao Papa: Vossa Santidade deseja, sem dúvida, como nós, que a verdadeira devoção ensinada pelo Beato de Montfort se espalhe cada vez mais, e há de desculpar-me se venho pedir-lhe bênção e especial estima. Mal acabara de falar, e o Santo Padre, estendendo a mão com um sorriso afirmativo, tomou a súplica escrita pelo procurador e leu-a, e apenas fim da leitura, tomou a pena e escreveu embaixo essas linhas. Palavra de São Pio X, hein? Acendendo a vosso pedido, recomendamos vivamente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Acendendo ao vosso pedido, recomendamos vivamente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tão admiravelmente escrito pelo Beato de Montfort, e a quantos lerem este tratado, concedemos de todo o coração a bênção apostólica, né? Isso de 27 de dezembro de 1908. E ainda vai ser dito sobre o mesmo pontífice. Uma recomendação tão sólida e vinda de tão alto deve necessariamente produzir uma forte impressão nos corações católicos. Ao receber o documento supracitado, o procurador disse: Este livrinho já fez um grande bem, recomendado agora por vossa santidade. Ele há de fazer muito mais no futuro. Ele é verdadeiramente belo, respondeu o Santo Padre, né? E foi São Pio X que começou, né, que primeiro organizou em associação a Santa Escravidão. Isso que eu quero falar a seguir, né? E na Associação dos Padres de Maria, que tem como base a Santa Escravidão Nossa Senhora, está lá o nome de São Pio X como primeiro escrito, né? Então, mas antes de falar sobre confraria, eu quero citar o seguinte, né? Às vezes as pessoas falam: não, isso não é recomendado pela igreja, a igreja não aprova. Como que não aprova se nós temos aqui os documentos da igreja? Pio IX dizendo que é isento de erro doutrinal, São Pio X dando bênção apostólica para quantos lerem o livrinho,
né? E nós vemos ainda mais, né? A própria consagração de São Pio X, documentos que citam mesmos termos, né, como foi citado aqui, que São Luís escreveu. E talvez se você não acredita mais, veja no próprio link que está na descrição desse vídeo, do site do Vaticano, né? Existe uma carta belíssima de São João Paulo II, escrita à família Malfortina, por ocasião dos 50 anos da canonização de São Luís Maria Grignion de Montfort, né? Isso não bastasse aqui, também vem Pio XII, que canonizou São Luís, etc. Então São João Paulo II escreve essa carta belíssima. E lá, para quem não sabe, São João Paulo II era consagrado a Nossa Senhora por este método de São Luís Maria Grignion de Montfort. E o brasão, né, o símbolo dele, que está lá, que é o símbolo dele de Papa, o M, a cruz lá, é em relação à consagração a Nossa Senhora. E o lema de pontifício dele, Totus Tuus, ele confessa que é por causa da consagração a Nossa Senhora, que é o termo que São Luís fala, né, que Totus Tuus, né, Maria, Totus Tuus, Maria, sou todo teu, Maria. Então São João Paulo II fala, isso está aí no site do Vaticano. Se a igreja condena isso, por que está no site do Vaticano um santo da igreja, Papa, que vivamente recomendou essa consagração a Nossa Senhora? Alguém me explica isso? E que belíssimo São João Paulo II até exortando que os boafortinos espalhem essa devoção e dê apoio para grupos de pessoas que se consagram por este método, né? Então veja, a igreja não condena isso, né? É de uma ignorância terrível, né? Um outro ponto, se falta documento, né? Nós temos o próprio São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, né? No número 48, ele indica a santa escravidão e recomenda que as pessoas se consagrem a Jesus por Maria, né? Essa encíclica que é do ano mariano. E no ano mariano, quando São João Paulo II, Papa da Igreja, declara o ano mariano, ele dá-lhe as diretrizes do que é para viver no ano mariano, ele indica a consagração, no número 48 do documento, é uma encíclica da Igreja, né? Não é só uma carta como essa que ele escreveu aos Monfortinos, não foi uma homilia, é claro que um santo falando, né? É um santo falando, né? Mas não bastasse o santo que falou em um documento da igreja, numa encíclica, no número 48 da Redemptoris Mater, indicando a santa escravidão de amor, né? Ele fala sobre a viver a consagração mariana e ele cita São Luís e Maria Grignion de Montfort, a devoção da consagração total a Jesus por Maria, conforme São Luís ensina, né? Então, pode ser cardeal, meu amigo. Se está falando contra a santa escravidão, nós não devemos nem dar atenção, devemos rezar por essas pessoas. Porque na hierarquia da igreja, o Papa e os documentos da igreja aprovam. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Está lá, exortando que se consagre, né? E se no ano mariano São João Paulo II ensina a consagração a Nossa Senhora, o Papa Paulo VI ele diz, não se pode ser cristão sem ser mariano. O Papa Bento XVI diz, não se pode ser católico sem ser mariano. Ou seja, para mim ver essa espiritualidade mariana melhor, é necessário essa consagração. É a melhor consagração que tem. Assim como o próprio São João Paulo II, nessa carta aos Monfortinos, foi em 1997, já era próximo ao jubileu, próximo aos anos 2000, então, ele exorta que nesse tempo se fizesse a consagração, né? Claro, não com essas palavras, mas olha a carta, leia essa belíssima carta de São João Paulo II, dizendo como que essa consagração do tratado, né? Essa consagração que São Luís ensina no tratado ajudou na sua vida espiritual, na sua vida mariana, né? Talvez nós não tivéssemos o São João Paulo II que nós temos hoje se não fosse essa total entrega dele a Nossa Senhora. Nós podemos dizer que não era São João Paulo II, era a própria Virgem Maria através dele, né? Então, mas se você ainda, talvez um padre na tua paróquia, uma pessoa ainda mais daquelas não sei o quê, e dizer, mas isso não prova nada, aí eu te faço uma pergunta assim: se a santa escravidão não é aprovada pela igreja, me explica como que existem associações e movimentos em que nos seus estatutos aprovados pelo Vaticano está como base, está como uma, não é obrigação, mas como uma das coisas que se tem que fazer nesse movimento é a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Como eu disse, São Pio X ele foi quem primeiro organizou em confraria, né? Hoje a situação, pelo pouco que eu li da internet, a situação da confraria parece que se juntou a dos padres e a outra então ficou uma só. Se alguém
te falar a santa escravidão de amor não é aprovada pela igreja, a primeira coisa que você faz é o seguinte: então me explica como é que existe a Associação Maria Rainha dos Corações, em que é fundada, baseada na santa escravidão de amor, e que lá está escrito que deve-se fazer essa consagração a Nossa Senhora. Se a igreja não aprova a consagração, como é que ela ao mesmo tempo aprova o estatuto de uma associação em que se pede a santa escravidão de amor? Como que os papas, ao longo da história desse século, enriqueceram de indulgências? Pelo que eu li, a Associação Rainha dos Corações tem 3 indulgências no ano, mais uma indulgência em cada primeiro sábado do mês. Ou seja, então pode chegar até 15 indulgências no ano, né? Plenárias, né? Como que a igreja dá 15 indulgências plenárias para algo que ela condena? Isso é óbvio que a igreja não condena. O que condena a santa escravidão é a nossa ignorância, né? Então, nós devemos compreender isso, né? Talvez a Rainha dos Corações não seja tão difundida aqui no Brasil enquanto confraria. Mas existe um movimento que há pouco recebeu a aprovação do Vaticano e que nem os membros dele sabem que tem que se consagrar pelo método de São Luís. Ou seja, a igreja aprovou, para quem não sabe, né? Reconheceu de fato a Legião de Maria. Para quem não sabe, o fundador da Legião de Maria é escravo de Nossa Senhora. E está no manual da Legião de Maria o fundador indicando para ler o Tratado da Verdadeira Devoção e fazer a consagração a Nossa Senhora por método de São Luís. Ou seja, eu não sei, materialmente, eu não sei o porquê que nem nos grupos da Legião de Maria se prega sobre São Luís, e muitos membros da Legião de Maria, talvez senhoras até com boa vontade, mas com ignorância, acabam tendo uma oposição, sendo que está no manual, que quem é da Legião de Maria deve se consagrar pelo método de São Luís. A Legião de Maria, podemos dizer, ela nasceu para propagar a santa escravidão de amor. Não sei porquê que... Claro, na ação do demônio, para obscurecer, mas materialmente, porque o demônio é espírito, materialmente eu não sei como que, pelo menos aqui no Brasil, se você falar para um legionário que ele deve se consagrar pelo método de São Luís, ele surta, ele diz que é exagero. Está no manual, leia no manual que está lá no manual. E a igreja aprovou isso aí. A igreja aprovou o movimento. Então veja, como eu disse, né, eu não falo nem que o padre não é um herege, né? O padre não é um apóstata, simplesmente está em ignorância, né? Eu não conheço os corações para julgar o padre A, padre B, o leigo A, o leigo B, coordenador de movimento tal, de movimento B que condena. Eu não tenho o poder de prescrutar os corações. É aquilo que eu disse. A igreja não condena, não só aprova, como exorta a consagração a Nossa Senhora. O que condena não é a igreja. O que está condenando a santa escravidão é a ignorância das pessoas. Os documentos da igreja aprovam. Os santos padres aprovam e recomendam, né? Aí se fulano desaprova, eu vou ouvir quem? Né? Porque São Paulo ele já diz em 1 Timóteo 3,15, né? A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja aprovou, a igreja exorta, né? Então demos ouvidos à voz da igreja que pede essa consagração, né? Fulano fala numa exortação, numa homilia, dá uma atacada daqui, uma catracada de lá, mas mesmo que um cardeal fale, né? Até mesmo se o Papa falar num momento, numa homilia contra a consagração, na hierarquia da infalibilidade da igreja, os documentos da igreja já aprovaram, né? Então veja, é claro que o Papa não vai fazer isso, só estou citando assim, porque às vezes as pessoas veem, né, infelizmente, um bispo falando contra a santa escravidão e começam a se opor. Enquanto acima do bispo, os papas da igreja, diversos deles aprovaram, recomendaram, os documentos estão aprovando. Recentemente, durante o papado de Francisco, se reconhece oficialmente um movimento que nasceu para propagar a santa escravidão, que é a Legião de Maria, que no seu manual está escrito que é para se consagrar pelo método de São Luís. Aí chega um bispo, um padre ou um leigo, por ignorância, e começa a condenar a santa escravidão, né? Então preste atenção, a igreja aprova, né? Aprova a santa escravidão. Então por aqui acho que está claro, né? Um outro ponto muito interessante, aqui eu já entro mais na via de que deveria citar mais a fundo no tratado, mas veja, algumas pessoas então veem que a igreja aprova, mas começam a não concordar muito, porque esse negócio de escravo, né? Por que escravo? Não, porque escravo. Então começam as pessoas numa ignorância tremenda, começar a confundir a escravidão do pecado com a santa escravidão de amor. Veja, eu não sou escravo de Nossa Senhora apenas, eu sou escravo
por amor. Veja, é diferente. Então as pessoas começam a citar passagens bíblicas, por exemplo, Gálatas 4:7, Gálatas 5:1, e que vai dizer que nós temos um espírito filial e não de escravo, que vai dizer que foi para a liberdade que Cristo me libertou e não vos coloquei mais sobre a escravidão. Só que existe um pequeno detalhe aí que eu acho que é de uma ignorância ou de uma má fé, eu não sei. Veja, quando São Paulo ele vai dizer em Gálatas 4:7 e Gálatas 5:1 que nós não somos escravos, nós somos filhos, que nós fomos feitos para a liberdade e não devemos nos colocar mais à escravidão, São Paulo ele está falando da escravidão da antiga lei. São Paulo ele está falando daqueles cristãos que abraçaram a fé em Cristo, mas estavam começando a querer voltar para os costumes e preceitos judaicos. Então veja, foi para a liberdade, para nos libertar da antiga lei que nos aprisionava do pecado, que Cristo nos libertou. Veja, entenda isso. Então, várias passagens que as pessoas colocam têm um contexto, como ouvi o irmão Trovão falar uma vez, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então as pessoas começam a pegar um versículo e dizer, olha, está dizendo aqui que não é para ser escravo, olha, está dizendo aqui que Deus nos vê como filho, não como escravo. Só que aqui quando está falando de escravo, está falando de escravo por pressão. Veja, entenda que eu sou escravo de Jesus por Maria, mas não foi São Miguel Arcanjo que apareceu com a espada flamejada e falou, vai ser escravo ou não vai? Não. Eu conheci o amor de Deus, o amor de Deus que me constrange, mesmo quando eu pequei. Então eu vi Nossa Senhora a me ajudar. Então eu, nessa manifestação de amor de Nossa Senhora por mim, eu, na minha liberdade, me entreguei como escravo dela, para que ela me fizesse o melhor escravo de Jesus por amor. Não é por instigação, por opressão que Deus está me falando. Não. É por amor. Então, existem pessoas, eu já vi, falaram diretamente para mim, numa rede social, que até concordam com a devoção a Nossa Senhora, só não concordam com essa nomenclatura, com esse nome de escravo. Mas veja, se eu me torno escravo de Nossa Senhora por essa consagração, eu dou tudo para Nossa Senhora. Meus bens interiores, então vai mérito, vai minhas indulgências, é tudo de Nossa Senhora. Isso deveria escandalizar, eu dou tudo para Nossa Senhora, até minha indulgência. Isso me escandaliza as pessoas, se escandaliza o nome de escravo. Mas veja, eu não sou livre? Pois bem, na minha liberdade, por amor, eu me coloco como escravo de Jesus e Maria. Isso antes de São Luís, veja, Santa Catarina de Siena tem carta dela que ela diz que ela é escrava de Jesus. E a maioria das cartas dela, ela diz, eu, Catarina, escrava dos servos de Jesus. Por quê? Porque ela teve uma visão, e Deus falava que, ela viu nessa visão que ela nunca poderia ser agradável a Deus. Então, para agradar a Deus, ela devia servir os irmãos. Então ela se coloca como escrava dos irmãos, das pessoas, para melhor servir a Deus. Aqui é a mesma forma. Eu vejo que eu ofendo a Deus. Por mim mesmo eu não dou conta. Então eu peço auxílio a Nossa Senhora. E como vai dizer um santo da igreja, não lembro se é Santo Ildefonso, ele vai dizer, para melhor ser escravo do filho, eu me torno escravo da mãe. Então, para melhor servir a Nosso Senhor, para melhor ser escravo dele, para melhor pertencer a ele, eu pertenço a Nossa Senhora. Então veja, às vezes falar escravo, veja, igual eu falei, em Gálatas 5:1 está dizendo da escravidão da antiga lei. Por isso que a gente não deve ler algo isoladamente. Veja que a própria palavra de Deus vai dizer em Gálatas 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade. Veja, então, São Paulo ele está falando da escravidão da antiga lei. E de modo especial ele fala, agora que vocês são livres em Cristo, não usem da liberdade para praticar prazeres carnais. Pelo contrário, sirva-se uns aos outros. Então o que acontece? Às vezes as pessoas falam, eu não sou mais escravo, esse negócio de escravidão está doido. Porque Cristo me fez para a liberdade. Só que usa dessa liberdade para praticar prazeres carnais. Eu sou livre, eu vou pro frevo. Eu sou livre, eu pratico sexo antes do casamento, porque Deus me ama do meu jeito. Eu sou livre, então eu pratico a sodomia. Eu sou livre, então sexo antes do casamento e relação homoafetiva. Porque eu sou livre. Só que, filho, Cristo morreu na cruz para te libertar dessa escravidão.
para ser verdadeiramente filho de Deus. Então por isso o auxílio de Nossa Senhora. Quando São Paulo normalmente vai falar nas Sagradas Escrituras, em outras passagens, né? Que não foi para a escravidão que Deus nos fez, para a escravidão deste mundo, para a escravidão da carne, do demônio e do mundo. Né? Então, porque eu não consigo ser escravo de Deus verdadeiramente, né? Fazer a vontade de Deus, eu tenho sido escravo do mundo. Veja, se você é livre, mas você não consegue não praticar o mal, não ficar sem fazer pecado, você é escravo do pecado. Né? Porque vai dizer a própria palavra de Deus, quem peca é do demônio. Né? Quem peca é do demônio, no sentido continuado, a pessoa vive no pecado e não muda. Né? Tá há 50 anos junto com a pessoa, não tem coragem de casar. Né? Porque eu dei, porque não quer mesmo. Né? Então, claro, cada situação. A igreja vai julgar, mas veja, a pessoa é escrava do demônio, é escrava do mundo. Né? Eu sou livre para viver junto e não casar. Né? Mas se eu não consigo casar, se eu não consigo sair do pecado, eu sou escravo daquele pecado. E aqui entra essa palavra. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Né? Então Deus te dá a liberdade de conseguir sair do pecado. Por ti mesmo não, mas pela graça dele. Aqui entra o problema. Quando eu me escandalizo, quando alguém diz eu sou escravo de Jesus, eu sou escravo de Maria, é porque nós somos orgulhosos. Porque nós vivemos na escravidão do demônio e achamos terrível alguém ser escravo de Deus. Veja, eu não compreendo como que as pessoas se escandalizam com eu dizer eu sou escravo de Jesus, eu sou escravo de Maria, e por eu usar uma corrente no braço que não é nem obrigada a pessoa usar, mas a mesma pessoa não se escandaliza com a pessoa dentro da igreja dizer eu sou socialista e traja uma camisa de Che Guevara. Veja, por amor eu me entrego a Deus por meio de Nossa Senhora. Eu sou escravo de Jesus por Nossa Senhora. E uso algo para demonstrar que eu sou escravo dela. Para me lembrar, para mim não cair no pecado, para outras pessoas também saberem desta maravilha, desta felicidade que é pertencer a Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Nossa, que radical, que exagero. Agora a pessoa diz, eu sou socialista. Socialismo é condenado de excomunhão pela igreja. Automática. E a gente deixa as pessoas falarem que sou socialista dentro da igreja, ensinar socialismo, que matou milhões de pessoas no século passado e vem dizimando pessoas ainda nesse século, né? Ditadura cubana detonando tudo, na Venezuela sendo implantado, uma destruição total, pessoal pedindo socorro, e aqui no Brasil a gente acha bonito, dentro da igreja até padre dizer sou socialista, viva o PT, viva a Dilma, viva o quinto dos infernos, né? A gente acha bonito essas coisas. Eu uso uma corrente no braço, que exagero. Agora a pessoa usa a camisa de Che Guevara que dizia que se Jesus Cristo aparecesse na frente dele, ele esmagaria Jesus como um verme. Ai, que lindo! Veja como as coisas estão de cabeça para baixo. Veja, entenda. Eu me declarar escravo de Jesus, eu nem posso, eu sou escravo da opinião do fulano, né? Porque você é livre, você não é escravo, sim, mas a minha liberdade, eu escolhi ser escravo de Jesus e não do mundo. Não, mas eu não sou livre, né? Porque eu não posso me declarar escravo de Jesus, porque eu tenho que fazer a tua vontade, né? Antes faça a vontade de Deus do que a dos homens. Eu quero ser escravo de Jesus. Se você quer ser escravo de Che Guevara, do Boff, vá. Eu quero ser escravo de Jesus e de sua mãe. Eu quero ser escravo da igreja, daquilo que é a igreja mesmo. Um corpo místico de Cristo. Sou escravo de Jesus e de Maria. Totus tus, faça o que quiser de mim, desse miserável, esse verme que sou eu. Totus tus, Jesus, totus tus, Maria. Estou olhando para lá porque ele tem um quadro da misericórdia. Eu acho que eu sou doido, não. Porque aí uma pessoa vai dizer, olha, Jesus apareceu para ele no meio do vídeo. Não, porque tem um quadro da misericórdia ali. Sou todo teu, Cristo amado. Sou todo teu por Maria Santíssima. Não mereço ser chamado filho, assim como filho pródigo. Quem olhar pode olhar meu testemunho. Não sou não sou merecedor de ser chamado filho, nem de escravo. Por isso eu me apresento com tua mãe. Vai dizer, eu sou teu escravo por ela. Faça-se em mim a tua vontade, amado Deus. Né? Então, mas não. O que escandaliza é dizer isso. Viva Che Guevara, viva Leonardo Boff, e reforma política, deixando todo mundo no comunismo, na bagaceira. Isso é lindo, né, para as pessoas. Então veja como que as coisas estão de cabeça para baixo. Eu, com a corrente de Nossa Senhora, escandalizo. Um jovem entra com pinça e não, quem sou eu para julgar? Né? Isso não é bonito, querido. Isso vem de cultura neopagã. Neopagã não, já das antigueiras, pagã mesmo. Né?
Então veja como está de cabeça para baixo. Por que eu sou escravo de Nossa Senhora? Porque nós imitamos a Jesus. Porque o próprio São Paulo ele vai dizer em Filipenses 2:7, né? Porque às vezes as pessoas olham só um texto bíblico e esquecem que existem outros, né? Aliás, 2:6 para melhor entender. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Aqui é a santa escravidão. Se nós imitamos a Jesus, Jesus assumiu a condição de escravo dos homens. Por que não eu, sendo miserável, não assumi a condição de escravo dele? Por Maria. E aqui nós imitamos Jesus porque Jesus encerrou-se no ventre puríssimo de Nossa Senhora. E a palavra de Deus vai dizer, a palavra de Deus, que ele lhe foi obediente em tudo. Então aqui está, né, o sentido. Quando eu me declaro escravo de Nossa Senhora, eu estou imitando Jesus, porque Nosso Senhor também foi escravo de Nossa Senhora. Talvez até para quem é protestante, talvez pareça um absurdo, mas Jesus encerrou-se no ventre de Nossa Senhora e estava submisso, era uma criança, tornou-se escravo dela. Você tem que parar com essa mentalidade de quando falar escravo, você lembrar da época da escravidão no Brasil, com os negros amarrados, apanhando e detonando. Não, escravo. Se você ler, aqui que está o problema. Às vezes eu falo, eu sou escravo de Jesus por Maria, e a pessoa tem o seu preconceito, a sua própria afirmação, e não lê, né, para ver o que São Luís está falando. A escravidão aqui é a pertença total de todos os bens, entregar tudo, ela pertencer a tudo, obedecer em tudo, ser todo de Nossa Senhora, todo de Jesus por Maria, né? Eu me consagrar como escravo não quer dizer que São Rafael vai aparecer, vai me amarrar aqui na janela que está aqui no meu quarto, vai aparecer São Miguel com flagelo e vai começar a me bater. Vai, pega esse escravo! Não, né? Preste atenção. Escravo, ser total, né? Total, pertencer todo a Nossa Senhora, todo a Jesus, né? Por baixo das minhas misérias, quando eu caio, eu recorro à misericórdia de Deus na confissão e peço a Nossa Senhora, né? E para encerrar esse assunto de escravo, para mim o que mais elucida, que mais clareia a santa escravidão de amor é o que o primeiro Papa da Igreja fala, né? São Pedro, né? Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 19. São Pedro está falando dos escravos do mundo, das pessoas entregues às paixões, às orgias, todas as práticas carnais e podridões que levam ao quinto dos infernos. Então, São Pedro ele vai falar no versículo 19 do capítulo 2. Prometem-lhes a liberdade. As pessoas dizem, você é livre, né? Você é livre, para que ser escravo de Deus, né? Então São Pedro ele fala, prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Você está compreendendo? O mundo lá fora vai dizer, você é livre, faça o que você quiser, né? As abortistas dizem, você é livre, mata o teu filho, né? Você é livre, usa droga, você é livre, passa sexo antes do casamento, você é livre, usa camisinha. Começam a pregar a liberdade para você, só que São Pedro está dizendo, eles prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Eu já bebi do mundo, infelizmente. E por isso eu digo, não tem nada melhor do que ser escravo de Deus. Por quê? Porque São Pedro está dizendo, o homem é feito escravo daquele que o venceu. Talvez se a heresia marxista, se a doutrina marxista, se o pecado, se a podridão, se a sexualidade desordenada te faz escravo, vença-se pelo amor de Deus. Pois eu digo, Cristo na cruz me venceu, eu fui vencido pelo amor de Deus. São Pedro está dizendo, o homem é feito escravo daquele que o venceu. Deus me venceu, o amor de Deus me venceu, a sua misericórdia me venceu. Então eu sou escravo da misericórdia de Cristo. Eu sou escravo de sua mãe porque a ternura de Nossa Senhora me venceu. A seu amor, a sua beleza, as suas virtudes, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua corredenção me leva a Deus. Ela me venceu, a Virgem me venceu. A Virgem Puríssima me venceu, venceu a minha impureza, venceu a minha desgraça. Por isso eu me faço escravo dela em gratidão. Porque o homem, diz São Pedro, é escravo daquilo que o venceu. E quem me venceu foi Deus. E foi Nossa Senhora. Você está compreendendo? As pessoas no mundo, às vezes, vencidos pela sedução de uma mulher impura, falam, olha, que mulher bonita. Claro, usa um termo mais impuro ainda. Não, bonita é puro, né?
mas usa um termo impuro. Ó, que mulher bonita. Querer ser um escravo dela, né? Levado pela luxúria, fala isso. Agora, levado pela pureza de Deus, eu não posso me declarar escravo de Jesus, de Maria, que escandalizo. Eu me escandalizo com a mãe matando o próprio filho no ventre. Eu me escandalizo com a quantidade de gente usando droga. Eu me escandalizo com um jovem com a sexualidade desordenada fazendo sexo antes do casamento. Eu me escandalizo com maridos traindo as esposas e esposas traindo maridos. Eu me escandalizo com tanta coisa. Me escandalizo com católicos, com protestantes, com quem for, vendo essas novelas impuras que estão propagando mal. Isso me escandalizo. Agora, se escandalizar, declarar a pertença total a Cristo por meio de Nossa Senhora, isso é um escrúpulo terrível. Um outro ponto que eu quero falar. Quando eu me consagro a Nossa Senhora, aqui para as mulheres, né? Uma vez uma moça chegou para duas consagradas aqui da minha paróquia, né? Não sei se foi duas, chegou para algumas consagradas da paróquia, falou: olha, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, falou mais ou menos assim, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, só que se eu me consagrar a Nossa Senhora, eu vou ser obrigado a usar véu e saia? Aí o que as consagradas falaram? Sim, você vai ser obrigado a usar véu e saia. Não se consagrou. Aí depois dessa menina, conversando com outra pessoa, consagrada também, foi falar sobre isso e falou: não, você não é obrigado a usar véu e saia. Porque a menina ficou com tanta raiva, né? Ficou tão sentida por causa disso que não quis mais consagrar, desistiu. Talvez aí nós falamos: não, mas a pessoa também tem que entender. A pessoa também não pode ser assim. Mas se põe no lugar, né? Veja, aqui é um grande ponto que muitas moças não querem se consagrar a Nossa Senhora. E aqui eu não estou falando de não querer renunciar ao pecado. Veja, se você se consagrar a Nossa Senhora, moça, você vai ser obrigado a usar véu e saia? A resposta é não. Algumas pessoas podem dizer: mas como assim o Anderson está pregando relativismo? Não, não estou pregando relativismo, estou pregando sem escravidão. O tratado ele vai citar a virtude da modéstia de Nossa Senhora. Mas o tratado, São Luís, ele não vai falar de saia, ele não vai falar de véu. Por quê? Porque naquela época era normal, que era até obrigado pela igreja usar o véu. Porque naquela época era normal as mulheres se vestirem com decência na igreja. Agora nós estamos vivendo numa era neopagã, em que o relativismo entrou dentro da igreja. E aqui é necessário não ter caridade só, mas ter prudência e ter uma compreensão. Veja bem, eu tenho um vídeo falando sobre modéstia, eu falo duro, eu escrevo duro. Só que as pessoas têm ligado a questão do apostolado da modéstia intimamente à consagração a Nossa Senhora. Então muitas pessoas têm dito e pregado por aí: você só pode se consagrar a Nossa Senhora se você usar saia e véu. E começa a querer enfiar aquilo na pessoa. Você vai usar saia, você vai usar véu, você vai usar. Aí vê uma pessoa com corrente, está usando uma calça jeans e fala: por que você é uma falsa escrava? Você é muito... E começa a encher de coisas que não existe. Veja, muitas moças que hoje usam véia e saia na igreja, me perdoe o termo, andava como prostituta, talvez. Talvez. Não conheço, né? Mas estou falando talvez. Aí conheceu a consagração a Nossa Senhora, começou a ficar doido e começa a empurrar. E não vê que até ela chegar a esse ponto de mudar as vestes, levou-se um processo. E a mesma misericórdia que alcançou ela, deve alcançar as outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você deve pregar jujubice, eu não estou dizendo aqui que você deve aceitar qualquer coisa. Eu só quero... Isso é um tema para um vídeo específico. Mas eu quero falar o seguinte. Por que eu quero falar isso? Muitos lugares estão ligando a consagração a Nossa Senhora com o uso de véu e saia. Primeiro ponto, véu. Se você se consagrar a Nossa Senhora, você é obrigado a usar véu? Não. Por quê? Porque a igreja não obriga ninguém a usar véu, né? O Concílio Vaticano II, após o Concílio Vaticano II, tirou a obrigatoriedade. Se você, moça, chegar para mim e perguntar: Anderson, eu estou com dúvida se eu uso véu ou não, o que você me recomenda? Eu recomendo que use. Use. Eu desejo do meu coração que todas as mulheres da igreja usassem véu. Mas o que está acontecendo? As meninas se consagram a Nossa Senhora, vem um doido e fala que ela é obrigada a usar véu, ela começa a usar véu, aí começa as pessoas rirem, ai, estão rindo de mim. As pessoas começam a olhar, ai, estão olhando pra mim, ai, eu tô com vergonha. Aí chega uma pessoa e fala: por que você está usando véu? Aí o que ela fala? Porque eu me consagrei a Nossa Senhora. Ninguém usa véu porque se consagrou a Nossa Senhora. Veja, as mulheres estão usando véu, muitas, sem saber o que é para usar véu. E não foi só uma pessoa que usa véu, pelo menos usava, que veio perguntar para mim, que estava com dúvidas sobre o véu.
O véu é bíblico, está na Sagrada Escritura. São Paulo fala, exorta, e diz que se as mulheres não quiserem usar véu, que rapem a cabeça. A igreja tira a obrigatoriedade, a igreja não proibiu de usar o véu. Até pouco tempo atrás, né? Quem quiser pode ver até a foto da Dilma e da Marta Suplicy usando véu preto numa visita ao Papa Bento XVI. Para visitar o Papa, até pouco tempo atrás, tinha que usar véu. Hoje eu não sei. Claro, as moças, né, mulheres. O homem não usa véu. O véu quer dizer, rapidamente, para não perder tempo, que você está em oração com Deus. Você entra na igreja e vai participar do Santo Sacrifício da Missa, você coloca o véu para dizer que você está em oração com Deus. Você se fechou ali, está concentrado em Deus. Mas sabe o que acontece? Você coloca o véu na igreja e começa a conversar, e começa a brincar com o véu, e não entendeu nada. Não entendeu nada, né? Então, busque saber o que é o véu. Anderson, usa ou não usa o véu? Use, mas saiba por que está usando. Você não está usando porque é consagrada a Nossa Senhora. Isso não tem nada a ver com consagração a Nossa Senhora com o véu. Se Nossa Senhora te inspirar a usar o véu, use, mas sabendo por que você está usando. Você está entendendo? Porque senão depois começa a dizer, quem é consagrada a Nossa Senhora tem que usar véu. Não, não tem que usar véu. Usa se quiser. Entende? Usa se quiser. Né? É bom que entenda, principalmente mulheres, o que eu estou falando que é homem, né? Mulheres, por favor, de grupo de consagração, de dar formação, ensina, se for falar sobre véu, ensina por que se deve usar véu. E não queiram obrigar todo mundo que está na turma de formação a usar véu, porque vai ter menina que vai revoltar, vai ter menina que vai passar um mês, vai parar de usar e se revoltar com consagração. Nossa Senhora leva a usar o véu a quem ela quiser, quando quiser, como quiser. Não obrigue ninguém a usar véu. Até porque em vários lugares, ó que bonito, o véu está sendo propagado, só que as meninas não sabem por que de acho está usando véu, aí pergunta, dá uma resposta, não sabe responder, e as pessoas fazem o quê? Oposição contra o véu? Oxalá fosse, oposição contra a consagração da Nossa Senhora, porque a pessoa acha que o véu é porque se consagrou a Nossa Senhora. Você não é obrigado a usar véu. Se quiser, use. Eu recomendo que use. É belo, esconde a mulher, a vaidade da mulher, que é os seus cabelos, mas coloque em união com Deus. Né? Peço, mulheres, falem a importância do véu, do que usar véu. E não só, você tem que usar porque... Não, por favor. Acho que fiquei claro aqui. Né? Outro ponto, a saia. Né? Eu vou ser consagrada a Nossa Senhora, vou ser obrigado a usar saia? Não. Ah, então eu posso continuar usando roupa curta? Não. As pessoas estão ligando a modéstia, as roupas longas, a santa escravidão. Só que veja, quando você se consagra a Nossa Senhora, você não é obrigado a usar saia. Mas como eu disse, a consagração a Nossa Senhora é uma renovação completa dos votos do batismo. A questão é, as roupas que eu uso convêm a um cristão? Nas turmas de formações, por que nós falamos também de modéstia? Né? Por que nós falamos de veste? Para despertar no coração da pessoa a virtude da pureza, de saber que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Não uma mercadoria para se colocar na prateleira que alguém pega, que alguém usa, que alguém abusa. Não! Para lembrar para ela que Deus disse que se o homem olhar querendo o pecado, já pecou no seu coração. Basta consentir. Santo Antão disse, basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. Aí você fala, e para isso tem que usar roupa longa. Então você disse que não é obrigado a usar roupa longa e agora está dizendo sobre isso. Veja, você não deve se vestir com modéstia porque é consagrada a Nossa Senhora. Você deve se vestir com modéstia porque você é católica. Veja, São Luís ele não vai falar de usar roupa longa porque isso era óbvio no tempo dele. As pessoas não vestiam nuas. Né? Veja, você não é obrigado a usar saia, mas você tem que se vestir com um recato, com um pudor. Né? A saia, o vestido é uma roupa feminina. Então, mas a calça é mais ligada ao homem, mais masculina. Mas isso tudo é um processo. Repito, isso não tem um outro vídeo, mas como muita gente faz bagunça nisso, eu quero que você compreenda isso aqui. Você não é obrigado a usar saia, mas você é obrigada a vestir. Obrigada assim, né? Se você quer dar testemunho do teu batismo, né? Você deve buscar vestir roupas decentes, coerentes. Então veja,
Você não deve se vestir com modéstia porque é consagrada a Nossa Senhora. Você deve se vestir porque é católica. Então eu recomendo que você leia os números 2520 até o número 2527 do Catecismo da Igreja Católica. E você veja que é o Catecismo da Igreja Católica que está nos chamando à pureza, ao pudor, à modéstia. Então veja. Número 2500. Aliás, como São Luís ele fala que é a renovação completa do batismo, ele vai dizer, do Catecismo: o batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e indiviso. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Pela pureza do olhar, exterior e interior. Pela disciplina dos sentimentos e da imaginação. Pela recusa de toda complacência dos pensamentos impuros que entendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos. A vista desperta a paixão dos insensatos, sabedoria 15:5, né? Pela oração. Então, São Luís ele fala que é a renovação completa do batismo. E a igreja está dizendo aqui, através do catecismo, que o batismo confere essas coisas, a pureza. E no número 2521, olha só que interessante. Porque essas pessoas dizem, esse negócio de usar saia, esse negócio de... é invenção, veja que a igreja fala. A pureza exige o pudor. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de uma sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição. Então veja, você não deve se vestir com modéstia porque você é consagrado a Nossa Senhora apenas. Você deve se vestir com modéstia porque a igreja te pede. Porque é próprio do batizado não expor, como está dizendo aqui, não expor o corpo, não expor a intimidade. A diferença quando nós consagramos a Nossa Senhora é porque nós tomamos Nossa Senhora por modelo. Isso não quer dizer que eu vou andar de túnica. Mas isso quer dizer que eu devo olhar. Nossa Senhora vestiria tal roupa? Nossa Senhora se vestiria dessa maneira? Então é isso que o catecismo aqui está dizendo, né? O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir. É a igreja que está dizendo. Não é o tratado em si. É o catecismo da Igreja Católica. Então, você é consagrado a Nossa Senhora, você não é obrigada a usar vestido. Mas você, como cristã católica, deve saber que não convém você usar roupas curtas, mini shorts, mini saias, roupas apertadas. Então, quando você se consagra a Nossa Senhora, você tem que ter essa consciência. Que eu sou uma filha de Deus. E eu renunciei à escravidão do mundo, me tornei escravo de Deus por Nossa Senhora. Então, eu não devo me vestir como escravo do mundo. Então, eu devo evitar. Né? Você não é obrigado a usar saia no primeiro momento. Né? Mas você deve evitar ficar saindo na rua, e principalmente na igreja, com roupas curtas, com mini shorts, mini saias, mini vergonha na cara, com calças apertadas, né, mostrando o corpo ali, né, as curvas do corpo. Né? Então tudo isso você deve buscar evitar. Porque é consagrado ao Senhor? Não, porque você é católico, isso não convém a ti. São Paulo ele vai dizer para as mulheres, né, usar roupas honestas. Né? Não use roupas desonestas. Porque eu sou consagrado a Nossa Senhora? Não, porque você é cristã, católica, apostólica, romana. E porque você se consagrou a Nossa Senhora porque você quis. Então você tem que tomar essa consciência. Por que eu falo isso? Muitas pessoas estão dizendo que é obrigada a usar saia e não dá o fundamento do porquê a mulher tem que usar saia. Então gera toda essa confusão
que nós estamos vendo, infelizmente, e começa a se vir relativismo ou obrigação. Mas por que eu quero falar isso? Existem moças que não conseguem usar saia, porque nós não estamos vivendo na época de São Luís, nós estamos vivendo uma época em que as mulheres de crianças são ensinadas a usar roupa curta, que sempre usam calça apertada. A mulher quando usa a calça, para lugar que ela olha para trás, né? Para ver o mais estourando, mais justo que a ira de Deus. Então, nós vivemos numa sociedade que está sendo ensinada assim. Muitas mulheres não conseguem vestir uma saia, precisam de um processo de libertação e cura interior. Talvez nesse primeiro momento, minha irmã, você não vai conseguir usar saia, mas isso não te impede de usar a consagração à Nossa Senhora, né? Então você se consagra a Nossa Senhora e com o tempo você vai vendo. A partir da consagração à Nossa Senhora, você vai abrir o teu guarda-roupa e vai ver. Algo no teu interior vai falar, e é Nossa Senhora falando: filho, essa roupa não convém. Essa roupa está muito curta, essa roupa está muito apertada, essa roupa está muito decotada. Então aos poucos vai mudando, né? Veja, dou um exemplo na minha vida. Se quando eu me consagrei alguém dissesse: se você se consagrar a Nossa Senhora, você nunca mais vai poder ouvir rap, talvez eu desistisse, de tão que eu era pegado com essa música mundana. Com o tempo, depois de consagrado a Nossa Senhora, ouvindo rap, chegou um tempo que eu ouvia rap e falava: isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, com o que eu estou querendo viver, com aquilo que Deus me pede. Aos poucos eu fui criando um abuso, né? Então eu rejeitei, né? Fui rejeitando. Mas isso foi Nossa Senhora que fez. O problema é que nós estamos querendo dar um fim enquanto eu estou no início, né? Então, o fim último é vestir com modéstia, né? Ser toda feminina, mas até lá é um processo. Eu não estou dizendo que você deve falar para a pessoa que ela pode se consagrar e andar o short desse tamanho. Não, isso não pode, isso é pecado. Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela diz que viriam muitas modas que ofenderiam a Nossa Senhora. E tenho certeza que essas roupas curtas ofendem a Nossa Senhora. Então, mas buscar dentro daquilo que não ofende tanto nos dias de hoje, né? Se você não consegue usar uma saia, se você continua usando calça jeans, use calça jeans, mas busque não usar calça jeans apertada, né? Busque usar com o mínimo de modéstia e pudor com calça, né? Com o mínimo de pureza, né? E outro ponto, às vezes as pessoas falam: tem que usar saia, só que não vê que algumas moças não têm condição financeira de trocar um guarda-roupa, né? Ou outras pessoas, conheço uma jovem que o desejo de vestir modéstia, vestia indo para a igreja, mas na escola ia de calça, e a pessoa não conhece e fala: olha aí, ó, tá inventando. Só que a mãe dela obrigava ela a ir de calça para a escola, a mãe dela proibia, ela tinha 15 anos, ela vai fazer o quê? Vai fugir de casa? Não. Então veja, você não é obrigado a usar saia, você não é obrigado a usar véu, mas você deve buscar viver com pureza. E ser sincero: Nossa Senhora, eu não consigo usar saia todos os dias. Por causa de uma condição financeira, eu não consigo porque eu sempre investi dessa maneira, mas me ajuda a vestir com uma pureza, o mínimo de pureza, Nossa Senhora, me ajuda. Então você faz a mortificação de não usar aquela roupa mais curta, aquela roupa mais decotada, aquela roupa transparente. Renuncia a essas coisas, que é um dano que leva diretamente ao pecado. E vai tentando usar essas menos apertadas, essas mais recatadas, mesmo que seja calça. E aí aos poucos você vai mudando. Quantas pessoas, porque veja, isso vai ser com o tempo, vai ser um processo que a pessoa vai compreender isso, né? Então, se tiver ficado alguma dúvida em relação a esse caso de modéstia, mande uma pergunta que eu tento falar depois. Vou tentar falar num vídeo específico sobre modéstia, porque tem acontecido esse abuso, né? Então que fique claro: você não é obrigado a usar saia, você não é obrigada a usar véu, mas você deve se vestir com decoro, o mínimo de pudor, né? Mesmo que você não consiga vestir a saia, vai vestir a calça, mas vista sem ser apertada, sem ser tentadora para o teu irmão, né? E por que na turma de formação se fala tanto disso? Justamente por isso, né? Que alguém tem que falar, né? E buscar a virtude de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora era modéstia, Nossa Senhora era pura, então temos que falar isso. E no número 2526 do Catecismo da Igreja Católica, a Igreja vai nos dizer, né, na segunda parte aqui: convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. Mas você espera que esse governo que está ensinando criança que ele não nasceu homem, não nasceu mulher, que está ensinando a viadagem, está ensinando todo mundo pega tudo, você quer que as escolas ensinem sobre modéstia e pudor? Não. Não vai o senhor padre falar isso na homilia, não vai o senhor catequista falar isso na turma de catequese, não vai o senhor Anderson que tem a graça de Deus de poder gravar vídeos
falar sobre modéstia, pudor e castidade para ver se alguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo disso. Todo mundo vai viver como escravo do demônio e do pecado. Então, a igreja está pedindo, né, que exigir dos responsáveis da educação que se fala sobre essas coisas. A gente sabe que os responsáveis da educação secular com isso não vai falar nunca. Se nós da igreja não calar, as pedras falarão. Então possamos falar um pouco, né? Se o estrago está grande, possamos reparar um pouco o estrago. Um outro ponto, né? Piedade na Santa Missa. Né? Uma pessoa perguntou para mim uma vez, né? Sobre se elas consagradas Nossa Senhora, se era obrigado a passar a maior parte do tempo da missa de joelhos. Não, você não é obrigado. Você é obrigado naquilo que o missal está dizendo, é obrigado na hora da consagração. Aí depois você tem que entender, no ato penitencial, vou me pedir perdão, então me humilho diante de Deus pedindo perdão, então fique de joelhos. Diante da consagração ali, na oração após a consagração, está sendo oferecido o sacrifício de Deus, então até o por Cristo com Cristo, quando está oferecendo o sacrifício de Deus, eu permaneço de joelhos adorando, no Cordeiro de Deus, onde Cristo morre e ressuscita ali misticamente na missa. Então eu permaneço de joelhos, né? Mas isso é, como fala, facultativo, você não é obrigado. É a piedade interior. Nossa Senhora vai te inspirar a ficar assim ou não, né? Você não é obrigado, né? Outro ponto, né? Até nisso. É algo que tem manchado muito a consagração à Nossa Senhora. Algumas pessoas consagram a Nossa Senhora e ficam doidas, né? Então, começam a enxergar o uso litúrgico, de fato, infelizmente acontece, e começam a fugir de suas paróquias, começam a abandonar suas paróquias por besteira, muitas vezes. E algumas pessoas aqui começam, principalmente aqui em Brasília, começam a querer ir só para a missa tridentina e começam a falar mal do Concílio Vaticano II e começam a virar aquela zorra toda e começam a declarar, não vou nem falar para não dar problema, e começa tudo isso por besteira. E não vê que estão causando um grande mal à igreja. Veja, eu estava conversando com um padre de uma paróquia, que a gente está com um projeto na paróquia, ele conversando comigo. Quando ele viu minha corrente, ele falou: você é desses escravos de Maria aí, não sei o que, não sei o que. O pessoal abriu uma turma aqui, eu falei que ia acompanhar. Eu gosto, eu também sou consagrado. Mas eu falei que eu vou acompanhar, para não acontecer o que tem acontecido em outros lugares. Né? E o bispo tem muito preocupado com isso. Ele começa a contar a situação. E que de fato tem acontecido. Nós sabemos, eu não posso nem dizer, não, padre, isso aí mesmo, a gente sabe o que acontece. O nego começa... É a própria pessoa, né? Nem por causa da consagração, mas por usar uma corrente no braço, começa a ligar muito ao consagrado. Então o nego vai, pira o cabeção, só quer ir para a missa tridentina. Tem a oportunidade de ir para a missa 7 dias na semana, muitos. Mas só vai uma porque é tridentina. E começa a exortar que as pessoas não devem ir para a missa nova, e etc, por causa disso, por causa daquilo. Começa a gerar essa confusão. E o padre começou a dizer: não, porque se a igreja não quisesse mudar, não teria mudado o rito, porque agora é assim, não é mais para ser mais igual antigamente, né? E começa a falar. Aí talvez você fale: tá vendo? Como esse padre é um padre modernista, e não sei o quê. Aí se fosse você, talvez muitos começariam a levantar a voz contra o padre, e eu falo: não, padre, é verdade, mas o problema é o seguinte, né? O problema não é a missa tridentina. A missa tridentina é bela. Eu até mesmo não vou mais porque não tem longe, né? Se tivesse perto eu ia. O problema é que as pessoas estão abandonando a igreja para ir só para o rito tridentino. Estão abandonando a igreja e tem a oportunidade de ir todos os dias para isso, só vão uma vez por semana porque é tridentino. Abandonam as coisas que tem que fazer na paróquia, etc. Começa a falar mal. Isso aqui está errado, porque a igreja não é contra a missa tridentina. Até porque Bento XVI aprovou em documento, exorta. E aqui na Arquidiocese de Brasília a gente tem a missa tridentina oficial da Arquidiocese, né? Ele, é verdade mesmo, né? Então deve ser por isso, porque o padre fulano de tal que celebrava, parou de celebrar, porque os meninos aí que se conservam, estavam tudo em palavra e estavam fazendo confusão. Aí você veja, o padre já se abriu para a coisa e compreendeu. Se eu chego querendo bater de frente com o padre se fecha comigo, eu me fecho com o padre, eu me isolo e o padre se opõe a mim? Não, se opõe à consagração sua anta. Então o padre, ele viu e até se abriu a missa tridentina. Mas eu não sei, poxa, eu queria tanto que na minha paróquia tivesse a missa tridentina num dia. Nunca vai ter. Porque você simplesmente abandonou tudo que você tinha para seguir um rito. Você não claro, se você quiser ir no domingo para a missa, vai, mas você... Veja, as pessoas estão abandonando as paróquias por bobagem, né? Algumas vezes. Isso é uma tentação até para mim, muitas vezes. Veja.
Muitas pessoas são catequistas, então abandonam as catequeses. Veja, se você é escravo de Nossa Senhora, se você tem conhecimento do catecismo e você abandona, quem é que vai dar catequese? O socialistazinho que tem lá? Que fica dizendo, olha, a igreja está dizendo isso, mas eu não concordo. Você tem um conhecimento, você foi chamado a ser catequista. Aí se consagra a Nossa Senhora. Aí abandona a paróquia porque você não concorda com isso ou com aquilo. Você não é obrigado a concordar com o erro, mas suporta como Nossa Senhora. Veja, Nossa Senhora, quando estava na cruz, ela viu Cristo sem ter forma nem humana. Ali, todo triturado. Mas ela, chorando, dizia, é Deus, é o Filho de Deus. É o meu Filho amado que é Deus e vai reinar sobre a terra. Ela teve fé. Mesmo na dor, mesmo não tendo cara de Deus, nem de homem tinha. Mas ela acreditou. Talvez na paróquia nós vemos confusão, nós vemos herege, nós vemos socialista. Mas se ninguém me expulsou, mesmo eu combatendo alguma coisa, mesmo as pessoas não concordando comigo, eu ainda sou catequista, por exemplo. Veja, continua sendo catequista. Não, mas aí eu tive que participar da missa e profanar. Repara com tua oração. Você abandonar o barco vai ajudar em quê? Você abandonou o barco, agora tem uma pessoa a menos com conhecimento. Agora é todo mundo socialista. Pelo menos tinha um que falava a verdade. Você falava a verdade hoje, amanhã levava uma porrada, mas continuava falando a verdade. Jesus também falava a verdade e depois os vieram que disseram glória crucificado. Então continua seguindo a Cristo. Feliz tu, está sendo vivendo a imitação de Cristo. Aí não, começa a falar contra a igreja, começa a falar contra o concílio, começa a falar contra o padre, começa a falar contra o bispo, começa a falar contra um monte de coisa e começa a dar contra o testemunho. O problema é que não fala contra a pessoa, fala contra a consagração. E para os imbecis de plantão que começam a falar contra o concílio, você sabia que São Luís Maria Grião de Montfort, ele fala que no final dos tempos Nossa Senhora brilharia como nunca brilhou antes? Pois bem, você sabia que o Concílio Vaticano II foi o concílio em que mais se falou de Nossa Senhora? Pois é, Nossa Senhora brilhou no concílio. Brilhou. Não foi proclamado o dogma da corredenção, como muitos de nós queríamos, mas foi onde mais se falou de Nossa Senhora. Aí a ANTA, em vez de estudar o concílio, pegar os documentos do concílio que falam de Nossa Senhora e propagar, não, começa a falar contra. E veja, eu falo isso porque aqui em Brasília tem acontecido muito, de nós irmos e padres se opor, e uma fofoca se espalhando toda contra a santa escravidão, só que não é a santa escravidão, é meia dúzia de pessoas. Né? Então algumas pessoas estão seguindo essa meia dúzia e gerando confusão. Né? Então presta atenção, você é consagrado a Nossa Senhora, você tem que ir até porque veio. Se tiver só a missa de Paulo VI, vai assistir, eu vou deixar. Uma vez eu estava num determinado lugar com uma pessoa e deu a hora da missa, disse, hoje tem missa aqui perto. Eu falei, bom, ali no Shalom tem uma missa ali perto nessa hora. Aí a pessoa falou, eles são carismáticos na missa? Eu falei, não, às vezes tem uma hora sem ir, porque eu não vou porque o padre fulano de tal falou que não pode ter oração carismática dentro da missa, então nós vamos. Aí foi para outra paróquia, nós fomos, beleza. Só que eu fico me questionando, e se fosse num domingo ou dia de preceito e a única missa que eu tivesse para assistir fosse aquela? Mesmo que eu não goste, mesmo que aconteça alguma coisa que doa o coração. Nossa Senhora, assistindo o sacrifício de Cristo, sentiu as dores da lança que abriu o corpo de Jesus. Ela sentiu a espada de dor transpassar. Assumamos a espada de dor transpassando também. Um jovem uma vez falou para mim, olha, na minha paróquia aconteceu um monte de abuso, né? Essa tal de missa sertaneja ia fazer lá também. E eu falei com o padre, eu me irritei tanto por causa dos abusos, e eu parei de ir para a igreja, fui para outro lugar e não fui mais, isso me levou a cair em vários pecados, né? Pelo que eu tinha entendido, ele tinha deixado de ir para a missa, né? Eu até dei essa seguinte resposta que eu vou falar, e como ele não se questionou, eu creio que ele tinha deixado de ir para a missa mesmo, né? Então eu falei assim, veja, como que você quer que as pessoas sigam as normas litúrgicas, sendo que você é incapaz de cumprir o preceito dominical de ir para a missa todo domingo? E a gente, porque tem abuso, sim, tem abuso. Essa semana mesmo, uma jovem não queria ir para a missa da Vigília Pascal, porque na comunidade dela se tocava bateria. E veja que piedade. Né?
quero silêncio. Mas mais do que amar o silêncio, eu tenho que amar a Deus. E se o único lugar que eu tenho para assistir a missa é com bateria, eu assisto com bateria com guitarra. Porque a única que tem é missa, é o Calvário, é do mesmo jeito, né? Então veja, vai. E eu falei para ela, não, expliquei que isso era escrúpulo, né? E que se a única forma era essa, etc. Eu falei isso. Ela foi depois, ela desceu porque ela tinha que ir para a missa, porque foi belo, que foi maravilhoso, e ela comungou na Vigília Pascal. E quantos de nós estamos perdendo a graça porque o padre não usa casula, usa só estola, ou porque o padre não usa batina, ou porque o padre não usa turibo, ou porque toca bateria, ou porque o pessoal bate palma. Meu irmão, adore a Cristo, não adore as pessoas. Vai incomodar? Vai, mas você está lá por Cristo. Por que muitos padres têm se oposto à santa escravidão? Por causa dessas antas que abandonam a igreja e começam a falar mal do padre e da igreja nas redes sociais, e a pessoa não liga, e o padre muitas vezes não liga a pessoa, liga a santa escravidão. Claro, uma ilusão do demônio. Por isso eu peço, padres, bispos, quem for, se chegar até vocês conhecem, levem ao padre o escrito de São Luís, né? Porque não dê atenção que os malucos estão ensinando. Dê atenção que a igreja ensina, o que São Luís ensina. A consagração total à Nossa Senhora. Ela vai nos levar a ter uma via espiritual melhor, a adorar Jesus, Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem na Santa Missa. Vai nos dar repúdio a profanações da missa, vai. Mas isso não se confunda com besteira, porque tem bateria ou porque alguém bate palma, eu não ir mais para a missa. E tem gente que faz isso, né? Então, preste atenção nisso, né? Cuidado, porque muita gente não está se consagrando a Nossa Senhora, e muitos padres colocando bloqueio em suas paróquias para não ter turma de formação por causa disso. E a pessoa querendo fazer um bem propaga o mal. Não, mas em nome da verdade, eu não vou omitir. Que verdade, bicho? Aonde que está dizendo que é lícito eu deixar de ir para a missa por causa de rito aprovado pela igreja? Os dois ritos são aprovados, tanto de Pio V como de Paulo VI. Aonde que é lícito eu deixar de ensinar a doutrina cristã por causa de besteira em paróquia, quantas pessoas deixam movimento e tal? Então, besteira, né? Então, para finalizar isso, num contexto geral, né? As duas últimas dúvidas que eu vou tentar englobar junto. Para se consagrar, eu participo de um movimento. Eu posso me consagrar no céu? Pode. Você pode ser da Canção Nova, do Shalom, você pode ser padre, você pode ser diocesano, religioso, você pode ser nada. Pode se consagrar no céu, é uma pertença total, né? São Domingos Sávio era leigo, jovem adolescente, era consagrado por esse método. São João Bosco, que era fundador dos Salesianos, era consagrado por esse método. São João Paulo II, Papa, consagrado por esse método. Santa Teresinha do Menino Jesus, Carmelita, consagrado por esse método. É uma consagração para todos, né? Você pode ser de qualquer coisa, de qualquer movimento, né? Pode ter feito outras consagrações de Nossa Senhora, só que essa aqui é a total, a plena, né? Eu dou todos os meus bens interiores e exteriores a Nossa Senhora. E por último, o que é preciso para se consagrar a Nossa Senhora, né? Você precisa ter lido, obviamente, o tratado, né? Via de regra, né? Se você sabe ler. Existem alguns tratados em áudio também, né? Para quem não souber ler ou tem alguma deficiência visual, você pode ler em áudio, ouvir em áudio, né? O tratado, para você saber, ter um conhecimento melhor do que é a doutrina de São Luís. Então você, como São Luís ele vai pedir, você vai fazer 30 dias ou 33, né? Daria 33, só que pela ordem de São Luís coloca, dá 30 dias de preparação, né? As semanas de preparação para a consagração. Você vai fazer uma confissão geral antes da tua consagração, um dia antes, por exemplo. E no dia da tua consagração, no meu caso, dia 27 de novembro de 2011, né? Dia de Nossa Senhora das Graças, né? Da Medalha Milagrosa. Você vai numa missa, né? No dia que você escolher para se consagrar, você vai comungar. E após a comunhão, você pega o ato de consagração, a fórmula de consagração que São Luís escreve, que tem aqui no tratado, e vai recitar em ação de graças a Jesus que você comungou. Você vai fazer essa consagração, né? É isso que São Luís pede, né? Claro, também faz um jejum, um sacrifício, um esmola, etc. Via de regra é isso, né? Também pode fazer um momento da missa, após a homilia, caso o padre queira. Só que existem algumas dúvidas que as pessoas têm, né? Eu preciso fazer parte de uma turma de formação? Não. Quando eu me consagrei, eu não fiz formação com ninguém.
peguei vídeos na internet, pregações, etc. É bom você fazer parte de uma turma de formação para você aprender mais, aquelas pessoas que já têm estudado um pouco sobre isso. Mas não se cometa um abuso, aqui eu falo especificamente para você que talvez pregue em turmas de formação. A pessoa tem que ler o tratado, conhecer e querer viver isso que o São Luís está ensinando. Amém? E cumprir isso, né? 30 dias de preparação, confissão e comungar, né? Quando se tem missa, porque se você estiver num lugar que não tem missa, veja, tem lugar de interior que tem missa de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, né? Então essas pessoas podem fazer fora da missa, obviamente. De imagem de Nossa Senhora, você se consagra. Mas nós que temos a oportunidade de ir para a missa, vamos à missa e comungamos, né? E fazemos a nossa consagração. Não é preciso o padre. O padre não quer fazer minha consagração. Não, porque quem se consagra é você mesmo. Você é diante de Deus com a tua forma de consagração. É bom você procurar um padre, você aceitar. Aí ele abençoa suas correntes, faz a missa para todo mundo ver. E isso é uma forma de chamar as pessoas para se consagrarem também. Mas se o padre, eu não quero isso aqui, beleza. Você vai para a missa, comunga e você sozinho, após a tua comunhão, você recita, né? Você não precisa de padre, né? Você precisa de você querer se consagrar, porque é uma consagração tua, uma entrega tua, né? A Nossa Senhora. Em segundo lugar, existe algo que algumas pessoas falam, por exemplo, uma jovem diz que lê o tratado, está buscando, quer se consagrar, mas ela não pode, porque é a turma de consagração dela. No dia que vão se consagrar, aliás, ela me parece que lê o tratado, quer se consagrar, mas ela não poderá se consagrar no dia que ela gostaria, que é o dia que a turma de lá vai se consagrar, porque ela está estudando à noite e ela não tem condição de participar da turma de formação. E aí eu falei para ela, não filha, mas você não, se você já leu o tratado, você entende, você quer entrar, você pode se consagrar sozinho. Ai que legal, não sabia disso. Só que ela foi falar com o pessoal, não, você não pode consagrar não, para você se consagrar você tem que fazer a turma, isso não é válido. Você tem que participar das formações. Que anta! Por acaso São João Paulo II participou de turma de formação? Santa Teresinha do Menino Jesus, olha, aqui no Carmelo tem uma novidade agora, vai começar um curso maravilhoso. Não, sozinha a pessoa fez, né? Porque ela compreendeu, a questão é, precisa fazer uma turma, porque tem gente que está fazendo a consagração sem nem ler o tratado. Então é bom fazer turmas e turmas sólidas, com formação sólida sobre isso, para não acontecer igual essas antas aí, fazendo um monte de besteira e colocando a culpa na escravidão. Mas se você trabalha, se você não tem condição de participar da turma de formação, o que eu preciso fazer para me consagrar? Você precisa ler o tratado, compreender, então você busca uma formação na internet, você tira uma dúvida com uma pessoa consagrada e faz a tua preparação e consagra. Você não é preciso fazer turma. A gente está engessando muitas coisas, sabe? O padre se opôs à minha paróquia. E daí? Eu não preciso ter uma sala na paróquia que o padre beije o meu pé. Não! A minha vida vai provocar na pessoa um desejo de saber, poxa, você está tão diferente, por quê? Você fala da consagração, você ensina da consagração. Antes de ter turma na minha paróquia, antes de pregar na internet, às vezes eu falava da consagração para uma pessoa, ensinava, a pessoa lia e tirava alguma dúvida, a gente conversava, a pessoa fazia a consagração. Agora não, a gente quer tudo engessado, a gente quer tudo certo, né? A gente quer uma sala exclusiva na igreja, a gente quer tudo certinho, a gente quer que o padre faça tudo do nosso jeito. Não. É ler o tratado, procurar entender, claro que esse livro é riquíssimo, a gente vai ler 10 vezes a gente vai ver coisas novas, mas você vai ler o tratado, vai querer renunciar ao pecado, obviamente, se consagrar a Deus, faz a tua preparação, vai para a missa e comunga e consagra. Então você não precisa fazer turma de formação, procure fazer igual vamos fazer agora, né? Online. Mas você pode, você não está num lugar que não tem missa, você faz, né? É muito simples, né? Lê o tratado, faz os 30 dias de preparação, e na missa faz a tua consagração. Você não precisa dessa frescura, né, de querer obrigar a pessoa. Claro, aí deve entrar a sabedoria de Deus. Levar as pessoas a terem essa formação. Mas se vê o caso dessa pessoa, ela não pode ter formação. Ela lê o tratado, ela sabe do que é, mas ela não pode, porque... Não, meu filho, não é assim. Então, veja, tentemos acabar com esse abuso. Espero que algumas das dúvidas tenham sido tiradas. Se ficou com outras, mande a pergunta, tentaremos responder na sequência dos outros vídeos, né? E lembrando que agora no dia
14 de abril nós iremos começar a nossa turma de formação online para a Santa Escravidão, né? Dar formações sólidas sobre o tratado, né? Tentarei falar sobre todos os capítulos de uma maneira mais profunda, né? Pretendo fazer até o dia 15 de setembro, né? Uma data que eu vou indicar para a pessoa se consagrar, né? Que é dia de Nossa Senhora das Dores. Não é opor, não é impor. Indicar. Tentarei fazer esses meses, né? Falar de forma profunda. Então serão toda terça-feira, se for da vontade de Deus, todas as sextas-feiras, falar sobre uma parte do tratado, dar uma formação sólida, né? Até porque muitas pessoas de outros estados não têm turma de formação. Em muitos lugares há muita confusão, há oposição de pessoas do clero, há oposição de líderes de coordenação de movimentos, há oposição de leigos, de consagrados, de várias pessoas, né? Até por causa do nosso mau testemunho, por causa desses malucos. Então, você que tem esse desejo de se consagrar totalmente a Jesus por Maria, por este método que São Luís escreveu, se você quer ser escravo de Nossa Senhora, assim como São Padre Pio, como o próprio São Luís, assim como São Maximiano, assim como São João Paulo II, Santa Teresinha, São José Maria Escrivá, enfim, venha participar dessas formações no dia 14 de abril, às 9 horas da noite, aqui mesmo pelo YouTube ao vivo, né, via Hangout. Então você divulgue para as pessoas, aquela pessoa que quer se consagrar, né, e não sabe como, não tem formação. Você que está num lugar que não tem turma de formação e não sabe nem o que é, junte as pessoas aí na tua casa para assistir essas formações e se consagrarem todas por este método riquíssimo. Peço que rezem por mim, rezem por todo esse projeto, por toda a missão da Aliança Mariana de Misericórdia, e que possamos ir juntos buscando, pedindo que Nossa Senhora instaure o reino dela para que venha o reino de Jesus pelo reinado da Virgem Maria, né? Porque, como vai dizer São Luís no início do tratado, foi por Maria que Jesus veio ao mundo, e é por Maria que ele há de reinar. Então, dia 14 de abril agora de 2015, começaremos essa formação para se instaurar nos corações o reinado da Santíssima Virgem Maria, como São Pio XII dizia, né? Pio XII, feliz aquele que está sob o império da Santíssima Virgem Maria. Então possamos, nesse dia 14, começar essas formações 9 horas. Se você está vendo isso já bem depois da data, não se preocupe, todas as aulas ficam gravadas, né? Todas as formações ficarão gravadas aqui no YouTube, né? Basta assinar o canal e ficar por dentro de tudo, né? Então peçamos a Deus essa graça de ser livre de todo abuso, de toda a confusão da consagração, e que de fato que venha a nós o reino de Cristo pelo coração imaculado da Virgem Maria. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora o vosso Espírito sobre a terra, que o vosso Espírito Santo habite os corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja nossa advogada. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe, e consagra-te a Nossa Senhora. Sacratissimi Rosari, ora pro nobis, Regina Pacis, ora pro nobis, Regina Poloniae, ora pro nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Peccata mundi, exaudi nos Domine, Agnus Dei.
peccata mundi,